Muito boa noite, gente amiga. Estamos aqui iniciando a nossa semana com a nossa live desta segunda-feira, dia 26 de abril, recebendo os amigos que sempre estão conosco, nos acompanhando desde março do ano passado. Muitos desde o começo, alguns foram chegando depois e outros ainda estão chegando hoje. Então, uma alegria, mais uma vez, receber a todos para essa nossa reunião singela de preces, de reflexões espirituais, objetivando sempre uma harmonização interior, a reflexão do bem, do amor, contato com as forças divinas, a bênção de Deus para todos nós, independentemente da religião de cada um. Aqui todos são bem-vindos. Não só os espíritas, também nossos irmãos católicos, protestantes, budistas, irmãos da Seishonoye, da Igreja Messiânica, irmãos da Umbanda, do Candomblé, e irmãos também que não têm religião alguma. Isso para nós não faz a menor diferença. Importa que a gente tenha um desejo de espiritualidade, né? Contato com Deus. É isso que nos define e é isso que importa. Então, estamos recebendo gente aí de muitas cidades aqui do nosso país, Sorocaba, Osasco, Florianópolis, Atibaia. Vimos aí irmãos, Goiânia, São Bernardo do Campo, Mogi Guaçu. Temos gente aqui da Califórnia, nos Estados Unidos, São Paulo, Votorantim, Rio de Janeiro, Porto Alegre, vibrações para irmãos que estão em Roma, na Itália. Então, muito bom estarmos aqui reunidos. Irmãos aqui de Portugal também, na cidade do Porto, Petrópolis, Rio de Janeiro. Podemos anotar o nome de alguma pessoa por quem a gente quer envolver em boas energias, boas vibrações. Põe o nome da pessoa aqui, a cidade onde a pessoa se encontra, o hospital, eventualmente, onde ela se encontra internada. Também podemos colocar o nome de algum familiar querido que já está na pátria espiritual. Nossa boa energia. Pode preparar também a sua água para vibrações. Importante é você estar aqui de corpo e alma na nossa reunião, acompanhando todos os momentos dela.
Nós estamos aqui num verdadeiro tratamento espiritual, né? Recebendo as bênçãos de Deus. E a nossa fé é muito importante. Nossa esperança, nosso envolvimento com a reunião. Né? Então, se você puder, pare outras coisas que você esteja fazendo. É um momento seu, né? Seu com o nosso Criador, com o nosso Pai. Então, é um momento muito importante. Em que a gente para, né? Baixa um pouquinho a poeira. Desestressa um pouco. Eleva os pensamentos. Se acalma aqui com a música. Se envolve com essa energia boa. E muitas pessoas que estão conosco aqui. E dos protetores espirituais, dos teus familiares queridos que já estão no mundo espiritual, mas que continuam te amando e te acompanhando, torcendo, te ajudando, te levantando, estão aqui conosco. Vieram hoje te visitar. Então vamos aproveitar nossa reunião. Podemos dar início, já passamos alguns minutinhos das 21 horas. Estamos aqui já com 3.000 irmãos reunidos, 3.000 lares conosco. Vamos iniciar. Pai Celestial, Pai de amor e de bondade, fonte do bem, fonte da saúde, fonte da paz, da harmonia, da alegria, da cura. Nós nos colocamos debaixo desse teu amor que pulsa, que é contínuo, que não cessa, que alcança a todos nós. Que nos oferta esse alimento espiritual através da oração. Estamos aqui alimentando o nosso espírito das forças necessárias que Deus está provendo a cada um de nós. Nesta noite, Deus proverá, como tem feito todas as vezes em que dobramos os nossos joelhos e nos entregamos aos braços de nosso Pai. Estamos aqui, Senhor, de nossas vidas, nosso grupo aqui reunido mais uma vez, te pedindo aquilo que cada um em particular está necessitando nesta noite. Tu bem sabes o que és. Tu bem sabes onde está a necessidade de cada um. E temos a certeza de que desde já estamos sendo ajudados, estamos sendo envolvidos
nessas vibrações de paz, de saúde espiritual, de esperança, pois Tu és o nosso Pai, o nosso pastor. O Senhor é conosco, o Senhor está conosco, o Senhor está em nós. E só por isso já sentimos a renovação das nossas esperanças, das nossas forças, do nosso entendimento, convictos de que a nossa reunião de hoje distribuirá as energias, as bênçãos a todos os seus participantes. Por isso, todos nós juntos, com essa confiança irrestrita no Senhor, que é nosso pastor, que é nosso médico, que é o provedor das nossas necessidades. Vamos todos orar juntos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair ante as tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, sobretudo aqueles que ainda se encontram dentro de nós mesmos. Porque Teu é o reino, o poder, a glória, para todos sempre. Em nome de nosso Pai, em nome de Jesus, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima, em nome dos bons Espíritos, nós damos por aberta a nossa reunião desta segunda-feira. Graças a Deus. Saudando os amigos que estão chegando aí durante a oração, agora mesmo. Sejam bem-vindos. Também aqueles que estão ouvindo e vendo esta live em outro dia, em outro momento. Tem muita gente que não pode, né, assistir no momento, irmãos que moram muitas vezes em outros países, assistem depois. Então não importa a hora que você estiver assistindo, sinta-se também acolhido, participando ativamente desta reunião. Na nossa reflexão de hoje, nós escolhemos uma história que Jesus contou, está lá no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 16. É a história do rico e Lázaro. O rico e Lázaro. Uma história forte, viu? Uma história vai mexer com a gente. Eu espero que mexa com você tanto quanto mexeu comigo. Toda vez que eu leio, toda vez que eu me lembro, ela é uma provocação, né, uma indagação
um alerta a todos nós. O que diz essa história? Eu a reproduzi nas minhas redes sociais hoje. Você pode depois ir lá conferir. Ou então vai lá, pega o seu Novo Testamento aqui. Estou com essa Bíblia aqui, o Novo Testamento, que me acompanha já desde mocinho. Não faz muito tempo assim, mas me acompanha. Bem, a história é o rico e Lázaro. E Jesus continuou dizendo o seguinte: tinha muita gente em volta dele. E ele então conta a seguinte história. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e sempre dava grandes festas. Havia também um homem pobre e cheio de feridas, chamado Lázaro, que costumavam deixar perto da casa do rico. Quer dizer, outras pessoas deixavam ele na porta da casa do rico. Lázaro ficava esperando para encher o estômago com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. O pobre Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu. E foi enterrado. E ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu Abraão bem longe e Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre-se de que você recebeu em sua vida todas as coisas boas. Porém, Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está aqui gozando tudo isso enquanto você está sofrendo. Nesse caso, pai Abraão, disse o rico, peço que mande Lázaro até a casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham mais para esse lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Seus irmãos têm Moisés e os profetas, para avisá-los que os escutem. Interessante essa história, não? O que a gente poderia deduzir? Qual é a moral da história? Né? Porque no fundo, Jesus está contando essa história para que a gente reflita. O que é que Jesus quis ensinar com isso? O que ele quis chamar a nossa atenção? Várias coisas. Eu vou tentar aquilo que me chamou a minha atenção. Em primeiro lugar, né, quer dizer, aqui nós temos um contraste. O contraste do rico, né, um homem que vestia roupas muito caras e sempre dava grandes festas. Um homem muito rico. E na porta da casa desse rico tinha lá o Lázaro, um homem muito pobre e doente. Então,
O Lázaro tinha dois grandes problemas: pobreza e doença. E estava na porta da casa do Lázaro, do rico. E o Lázaro, ele... Por que ele estava lá na porta, né? Deixavam ele lá na porta, né? Acho que alguém falava, bom, vamos deixar isso aqui na casa, na porta lá daquele homem rico, quem sabe aquele homem rico possa fazer alguma coisa por ele. Possa dar uma comida para ele. Porque diz aqui Jesus que o Lázaro ficava esperando para encher o estômago com as migalhas que caíam da mesa do rico. O Lázaro ficava esperando para encher o estômago com as migalhas que caíam da mesa do rico. Quer dizer, ele ficava esperando. A história não diz que ele recebia essas migalhas. Ele ficava ali esperando e não recebia nada. Nem as migalhas. E aí então a gente já começa a perceber que tipo de rico que era este. E por que quando ele desencarna, quando ele morre, ele não vai para aquela região do céu, aquela região do mundo espiritual feliz, para onde foi Lázaro? Porque o que a gente poderia dizer? Que esse rico era um homem o quê? Era um homem avarento, era um egoísta, insensível, não é? Não caridoso. Então, esse homem vai para uma região espiritual de sofrimento, de dor, não porque ele era rico. É preciso que isso fique bem claro. Não é porque ele era rico, mas porque, sendo rico, ele não compartilhava a sua riqueza com os mais necessitados. Aí que estava o problema dele. Concorda comigo? Da mesma forma que o pobre foi para o mundo espiritual superior, não pelo simples fato de ser pobre, mas porque a história dá a entender que ele era alguém resignado, ele era um homem paciente, ele sofreu sem murmurar, sem reclamar. Então, por conta dessas virtudes de saber sofrer, sem revolta, sem queixa, é que ele foi conduzido aqui, como diz a história, pelos anjos, junto a Abraão. Abraão era o patriarca, o primeiro patriarca do povo judeu. Então, o povo judeu tinha um respeito muito grande por Abraão. Era um antepassado deles. Então, ir para o seio de Abraão, como está aqui na história, era ir para o céu. Ir para um local muito bom, onde você estava amparado, socorrido por Abraão. Só que o rico não foi. E a gente pode perceber aqui, já dissemos, que não foi por conta do quê? Do coração fechado dele. Por conta do egoísmo dele. Por conta da avareza. Por conta do seu materialismo. Não é? Mas a história narrada por Jesus diz que a vida continua.
Olha que história interessante, a vida continua. E continua do jeito que estava aqui. A morte não vai mudar ninguém. Por que é que o rico não foi para aquela região espiritual superior? Porque não era a vibração, a energia na qual ele já vivia aqui na Terra. Porque era uma energia de amor, de paz, de fraternidade, de bondade. Não. Era uma energia egoísta, egocêntrica, orgulhosa, materialista, individualista, que o sofrimento, você imagine, esse rico aqui, como diz, dava grandes festas e na porta da casa dele tinha lá o Lázaro, doente e sem comer. E nem as migalhas ele dava. Ele não se importava em nada com Lázaro. Então veja, qual é o mundo que ele vivia? Qual era o padrão espiritual que ele estava vivendo? Era um padrão inferior. Concordam? Porque era um padrão do ponto de vista espiritual, inferior porque era um padrão com ausência de amor, de fraternidade, de igualdade, de bondade. Óbvio, então, que quando ele desencarna, ele não tem uma leveza espiritual capaz de o conduzir a esferas espirituais superiores, onde estava o pobre, o Lázaro. E estava por conta, né, da sua conduta, não só pelo fato de ter sido pobre, mas alguém que soube sofrer com resignação, com esperança, sem queixa, sem martírio, sem revolta. E aí, então, quando, né, o rico vê lá Abrão de longe, porque de longe eles estavam em dimensões espirituais distantes. Ele pede, né? Olha, manda o Lázaro aqui vir, né? Molhar o dedo e vir refrescar minha língua, porque aqui está muito quente. Quer dizer, ele estava numa região de sofrimento. Ou então, vá avisar os meus irmãos que estão levando a mesma vida que eu levei, para que eles mudem de atitude. E Abrão disse, eles não vão acreditar? Eles não acreditam nem em Moisés, que eles não ouvem o que Moisés disse, o que a Bíblia diz, o que o Antigo Testamento, o que as leis espirituais dizem, de amar ao próximo. Então nós temos muitas reflexões que poderíamos fazer, né, a esse respeito. E alguém poderia estar dizendo, mas De Lucas, será que então essa lição só vai dizer a respeito sobre a vida que nós vamos ter depois da morte? Eu diria que sim, mas não apenas. A vida que nos aguarda depois da morte. Que a vida que nos aguarda depois da morte é a continuação da vida que nós estamos levando aqui. Mas, sobretudo, já vai mostrando que
céu ou inferno, alegria ou sofrimento, nós não vamos precisar esperar a desencarnação, a morte, para colher os nossos frutos, mas que tudo isso a gente já está experimentando aqui. Vocês não acham, meus amigos, que, de certa forma, o que é que nós estamos passando hoje? O que a humanidade vem passando? Já não é uma espécie de um sofrimento? Fruto de uma consciência coletiva nossa ainda muito egoísta? Será que todos nós não estamos mais para o rico do que para Lázaro? Porque aqui o rico não é só aquela pessoa que a gente já imaginou, catalogou alguém, uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem muito poder. Não são apenas esses, porque todos nós, em alguma medida, temos alguma riqueza. Para uma pessoa que financeiramente, materialmente tem menos do que eu, para essa pessoa, eu sou rico. Não é? É uma questão de comparação. E a questão da riqueza não está só apenas sob análise do ponto de vista material. A riqueza também envolve os nossos talentos, as nossas capacidades. As nossas habilidades. Às vezes eu sou rico, por exemplo, eu não tenho uma riqueza material de dinheiro, mas eu tenho uma riqueza intelectual, eu tenho uma riqueza emocional, eu sei fazer, eu tenho determinadas habilidades que em mim são muito desenvolvidas. Tudo isso são riquezas. E que muitas vezes nós estamos guardando apenas para nós mesmos. Não é? Quanta coisa! Nós não precisamos ter uma conta bancária recheada, né? Não precisamos ter muito patrimônio para sermos considerados ricos. Para muitas pessoas que têm menos do que nós, por exemplo, né, o nosso guarda-roupa é de uma riqueza enorme. A quantidade de roupas que muitas vezes a gente tem e não usa, a quantidade de sapatos, não é? Você pode ter, a gente pode ter quantos sapatos a gente quiser. Esse não é o problema. O problema é de que forma eu posso compartilhar isso com pessoas que não têm um par de sapato para vestir? Quando eu estou atendendo um cliente, seja lá se eu sou um médico, um advogado, um pedreiro, um mecânico, o que for. Quando eu olho essa pessoa que me pede uma prestação de um serviço, quando eu olho para ela, o que está em primeiro lugar? O serviço que eu vou prestar ou o dinheiro que eu vou ganhar? Isso não quer dizer que a gente esteja proibido de cobrar. Não, podemos cobrar e devemos. É o nosso salário, é o nosso sustento.
Mas eu trabalho por conta do dinheiro. Meu primeiro objetivo é só o dinheiro. E pouco importa, muitas vezes, a qualidade do meu serviço. Ou eu trabalho para deixar aquela pessoa feliz, prestar um ótimo serviço, que seja útil, que seja muito bom para os objetivos da vida dela e, consequentemente, eu faço jus à minha remuneração. Percebe como? Ou seja, a minha visão de mundo é uma visão materialista como a do rico. Porque se eu tiver com essa concepção de viver apenas pelas coisas aqui da matéria, seja o dinheiro, seja o poder, seja a fama, né, seja os bens materiais, eu poderei até atingir tudo isso. Mas isso não quer dizer que necessariamente eu serei um homem feliz se eu não estiver compartilhando, se eu não estiver utilizando esta riqueza, seja material, seja intelectual, seja ela do que tipo de for, para contribuir para a felicidade das pessoas nas quais Deus situou no meu caminho. Porque no fundo, gente, eu estava pensando nisso essa semana, né? Tudo que a gente tem vem de Deus. Dizer, não, isso aqui é meu, eu consegui. Tudo bem, eu tenho certeza que o esforço pessoal sempre é muito importante e não pode ser desconsiderado. Mas, muitas vezes, esse esforço só foi possível porque alguma base Deus nos deu. Eu, graças a Deus, pude estudar. Estudei bastante, estudo até hoje. Mas isso só foi possível porque eu tive um pai e uma mãe que me deram condições para isso. Não eram homens letrados, não eram pessoas, né, com condições econômicas avantajadas, não. Um lar simples, um lar de poucos recursos materiais, mas meus pais trabalharam, né, exaustivamente, debaixo de sol, debaixo de chuva, andando quilômetros e quilômetros nas ruas. Meu pai era um vendedor ambulante, batia de porta em porta. E muitas vezes minha mãe o acompanhava, o auxiliando. Trabalhou muitas vezes doente, não tinha onde almoçar, não tinha, né, onde ficar. Do que eu vou me orgulhar ou vou me envaidecer de alguma conquista minha intelectual, não reconhecendo que isso só foi possível graças à cooperação de muitas pessoas, graças ao esforço dos meus pais, graças àquelas pessoas que compravam os produtos que meu pai vendia. E ele me contava depois que muitas pessoas compravam não porque precisavam das mercadorias que ele vendia, compravam para ajudar meu pai. E ajudavam a mim, minha família. De onde saiu o sustento, de onde saiu a possibilidade de eu poder estudar. Enquanto eu estava estudando, muitas vezes, meu pai estava na rua, debaixo do sol.
Então, do que eu posso me orgulhar hoje? Daquilo que eu consegui, graças ao meu esforço. Sim, teve um esforço meu, indiscutivelmente, mas eu não fiz nada disso sozinho. Se não fosse a colaboração de muita gente, eu não teria conquistado algumas coisas que eu conquistei. E por isso é mais do que uma obrigação minha poder, de alguma forma, compartilhar, ajudar outras pessoas. E não acho que isso aqui seja alguma virtude celestial minha, não. Mera retribuição. Mera retribuição do muito que eu recebi. E por mais que eu possa fazer alguma coisa, sempre vou ficar devendo. Porque a quantidade de pessoas que me ajudaram e me ajudam até hoje, perco a conta. Perco a conta. Então veja, para sintetizar, o rico talvez reflita, para não dizer certamente reflita, o grau de consciência que predomina na humanidade terrestre. Uma consciência ainda do ego, do meu, né? Do meu individualismo, né? Daquilo que eu possuo, de posse, né? De desfrute, de nenhuma ligação com as pessoas com as quais eu estou inserido. É uma consciência de ego. E ego é sofrimento. Egoísmo é sofrimento. Sofrimento que começa aqui, porque a gente vê. E eu pergunto a vocês, por que é que muita gente que tem dinheiro, que tem boa posição social, que tem boa posição, tem poder, tem fama, nós escutamos isso, várias histórias de pessoas que estão aí com fortes depressões, pessoas que cometem suicídio. Eu não estou acusando ninguém. Até porque se estivesse acusando, estaria me autoacusando também. Mas eu quero dizer que a consciência de ego não gera felicidade. Ela pode gerar um bem-estar, né, material, mas que passa, mas que não sacia a alma. Não sacia o espírito. Porque dentro do espírito, dentro do coração, não cabe coisas. O espírito não é abastecido, né, por bens materiais. Não cabe um carro dentro do meu coração. O espírito é abastecido por sentimentos. O sentimento de amar e de ser amado. O rico não amava o Lázaro, como nós não estamos amando muitos Lázaros que estão hoje convivendo aqui no planeta. Lázaros que muitas vezes podem estar até dentro da nossa casa. E aqui está o nosso desafio. Quais são os Lázaros que estão bem na porta da nossa cara? Estão ansiando migalhas. As nossas migalhas. E as migalhas aí não é só de bens materiais, é também, mas muitas vezes migalhas de afeto, de atenção, de consideração. Mas para isso a gente precisa elevar o nível da nossa consciência, que é a grande proposta de Jesus. E ele contou essa história exatamente para cutucar a gente. Olha, saia da consciência de ego. Eu trouxe para vocês a proposta da consciência amorosa, que é a consciência espiritual. Ser espiritual, ser espiritualista, não é ficar apenas, né, fazendo rituais, né, meditação, embora tudo isso tenha o seu valor, mas o fim disso, ser espiritualista, é desenvolver as virtudes do espírito.
a do Espírito eterno que eu sou, de trabalhar os tesouros desse Espírito, que é bondade, fraternidade, perdão, caridade. E quando a gente está, então, nesse nível da consciência amorosa, que é um nível de não guerra, de não isolamento, de ausência de preconceito, ausência de isolamento, de exclusão, de briga, de raiva, de ódio. Quando a gente vai entrando nesse nível de consciência amorosa, a felicidade interior vai tomando conta. Vai melhorando o nosso bem-estar, vai melhorando a nossa saúde, vai melhorando o nível de relação que a gente tem com as pessoas, porque a gente, né, não está numa relação só para tirar proveito dela, para usar as pessoas, mas a gente vive e compartilha com as pessoas, o que é muito diferente. Então, estão aí algumas reflexões fortes para nós, mas eu creio que a gente não precisa, sabe? Eu acho que está aí tá o pulo, o X da questão, que a gente não precisa sofrer, que a gente não precisa chegar lá naquela situação dessas pessoas que têm coisas, mas que perderam a sua alma, deixaram de cultivar amor. Que a gente não precisa chegar do outro lado, né, da nossa passagem e ficar perdido ali, porque a gente só cultivou as riquezas temporárias aqui da Terra. E aí a gente vai sofrer. Já sofre aqui, né, porque a gente pode ter coisas, mas as nossas relações são pobres. A gente tem pessoas que têm muito interesse, não em nós, mas no nosso dinheiro. E a gente vive miseravelmente do ponto de vista espiritual e emocional. Fica mais doente, fica mais chato, arruma mais inimigos, tem uma qualidade de vida, né, que não é boa. Que a gente precisa sofrer para se dar conta disso. Por isso que Jesus deixou o seu evangelho. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está aí a verdade. Que a gente possa fazer bom uso dela para, sabe, encurtar, evitar tanto sofrimento e ter uma vida verdadeiramente mais feliz. Vamos orar? Vamos nos colocar como se estivéssemos, como estamos, diante de Jesus, e ele acabou de contar essa história para nós, do rico e do Lázaro. O que ele quis dizer para nós? Onde está o nosso coração? Onde está o centro da nossa vida? Como nós estamos nos relacionando com as pessoas?
De que forma a gente vive em fraternidade ou a gente vive dentro de uma casca, se isolando do mundo, das pessoas, como se nós não tivéssemos nenhuma relação com elas, como se elas não fossem irmãos, irmãs. Como se não pertencessem à nossa família espiritual. Como não reconhecer que, muito embora a peso do nosso esforço, que tudo aquilo que a gente acabou adquirindo, conquistando de bens materiais, também foi fruto da colaboração de muitas pessoas. Foi fruto do esforço, do sacrifício de nossos pais, de nossos antepassados. Nossos antepassados que muitas vezes vieram do estrangeiro, chegaram aqui no Brasil sem nada. E trabalharam de sol a sol. Enfrentaram tantas dificuldades e alcançaram algum progresso que se passou aos nossos avós, depois aos nossos pais e hoje chegou até nós, mas como um efeito cascata de algo que muita gente trabalhou, cooperou. Como a gente interromper esse fluxo da expansão, do dar, do contribuir? Já que nada nos pertence, já que tudo deixaremos por aqui, já que seremos eternos apenas pelos bons sentimentos que a gente conseguir despertar nas pessoas à nossa volta. Ó Jesus, que essas reflexões calem fundo em todos nós. Que a gente não precise sofrer, e sofrer, e sofrer, para que o nosso ego diminua. Que a gente não precisa sofrer para ser mais humilde, não para se humilhar, mas para perceber que a gente é parte de um todo, que ninguém é mais do que ninguém. E se Deus me favoreceu com alguma coisa a mais, é para que eu aprenda a dividir. Ai, que multiplicação, que operação matemática difícil para o nosso coração. Dividir. Nos ajude, Jesus. Eu tenho certeza, se a gente conseguir isto, pouco a pouco, muitos dos nossos problemas estarão resolvidos. Nós não teremos tantos problemas emocionais, tantos problemas de relacionamento. Seremos mais felizes. Obrigado, Jesus, por essa lição. Obrigado pelo teu Evangelho. E nesse momento nós queremos reunir a esses amigos queridos que aqui se encontram. Nós queremos dividir esse momento de paz, de esclarecimento, de luz,
com todos os nossos irmãos. E por isso que todos nós juntos, seguindo Jesus à nossa frente, nós vamos entrando nos hospitais da terra. Entre naquele hospital que está mais próximo de você. Leve essa luz do Cristo. Leve essa mensagem de esclarecimento, de amor, de bondade, de paz. E tudo isto é saúde. Porque saúde é harmonia, saúde é amor. E é por isso que nós vamos passando pelos leitos, pelas UTIs, pelos corredores. E em cada irmão que se encontra enfermo, a gente compartilha. A gente dá um pouco de nós, do nosso sentimento, o mesmo sentimento que nós muitas vezes estamos aqui orando por um familiar, por um amigo, vamos orar por esse desconhecido. Vamos desejar que ele tenha forças, que ele receba nesse instante a nossa energia, energia de amor, de paz, de energias que percorrem o seu corpo da cabeça aos pés, que é a energia divina de amor que restaura, que recupera, que levanta, que cura. E essa mesma energia nós deixamos para os médicos, enfermeiros, atendentes, trabalhadores dos campos de saúde. Quantos deles estão dando a vida por nós? Quantos desencarnaram por nós? Eles sejam abençoados. Os que estão aqui e os que voltaram para o mundo espiritual, nossa gratidão. Embora Deus os recompense como recompensou a Lázaro. E essa energia, Jesus, queremos, com o Senhor, levá-la também aos que estão enfermos em seus lares, em seus leitos. Sintam Jesus agora sentado à beira da nossa cama. O que é que ele veio querer dizer com essa história hoje a você? Não revolta, não desespero. Compartilhe, aprenda com Lázaro, aprenda com esse exemplo negativo do rico. Não viva só para si. Vamos vibrar pela água que está em nossa casa, pela água que nós colocamos neste momento, que as correntes protetoras de Bezerra de Menezes possam compartilhar as bênçãos do céu conosco. E aí lembramos das palavras do centurião ditas a Jesus: Senhor, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, e eu serei salvo, e eu serei curado.
e a paz voltará ao meu lar, a paz voltará ao meu coração. E é por isso que nesse momento todos nós juntos nos unimos, seguramos as mãos de nossa Mãe Maria. E sentindo todo o amor que ela nos envolve. Vamos orar. Ave, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por nós pecadores, porque somos ainda tão egoístas. Ajudai-nos, Senhora, a não vivermos assim. Que esse egoísmo a cada dia possa diminuir um pouquinho, nos ajude nisso. Rogai por todos os irmãos que participam desta reunião, Senhor. Rogai por seus lares, por seus familiares. Rogai pelos nomes que aqui estão anotados. Olhai, Senhora, por todos nós. Olhai por Fátima Souza, em Caruaru, Pernambuco. Orai por Antônio Santana Rocha de Souza, em São Paulo. Orai por todos os nossos entes queridos que voltaram ao mundo espiritual. Rogai por nossos pais, encarnados ou desencarnados, por todos os nossos antepassados, a quem somos muito gratos. Muito obrigado a todos por todo o esforço que fizeram para que hoje nós chegássemos onde chegamos. Sejam todos recompensados como Lázaro foi. Rogai, Senhor, agora, esta noite, se possível, agora e na hora da nossa passagem. Assim seja. Muita gratidão, queridos amigos, pela companhia de todos. Uma energia maravilhosa nos envolveu. Eu tenho certeza que foi uma noite de muitas bênçãos e ainda será. Muitos serão ainda tratados espiritualmente no momento do nosso sono. Orem antes de dormir. Reflitam. E Deus ainda haverá de nos socorrer nesta noite. Voltaremos, se assim Deus nos permitir, na próxima quarta-feira, 21 horas aqui pelo Facebook. Aguardo vocês.
E até o nosso próximo encontro. Que as mãos de Deus o guarde e o abençoe. Linda noite a todos.